queridos, vamos lá então, esta bela tarde, essa chuvinha, né? É o clima perfeito para aprender física. Tem uma proposta, vamos fazer 2 aulas seguidas. 2 aulas seguidas. Essa e outra seguida. Sem recreio. Por quê? Porque eu atendo quem tiver com alguma dúvida, eu vou ter que sair pelo menos uns 20 minutos antes hoje. Um dos serviços que eu presto, além de dar, sei lá, 50 e poucas aulas por semana, é aquelas tira-dúvidas que eu tenho pela internet, né? E para receber aquela grana eu tenho que ir lá na prefeitura de São José pegar uma nota fiscal. Só que eu tenho que estar em Blumenau para dar aula à noite. E eu não consigo, não tenho hora para fazer isso. Eu chego lá sempre alguns minutos antes da aula, né? Então, se eu fosse tirar essa nota fiscal para poder receber minha graninha, eu não conseguiria chegar. Por isso, eu vou ter que privá-los de 20 minutos, que a gente pode compensar no final das aulas de quarta-feira. Posso acrescentar 20 minutos de tira dúvida, certo? Beleza? Aí eu consigo sair um pouquinho antes. Mas a última aula seria apoio, então não vai dar no mesmo. Não é um apoio exatamente, mas se eu tirar a aula de apoio de vocês e não devolver, é roubar dinheiro de vocês igual. A Nilce falou que a gente ia fazer a inscrição da UFSC hoje. Na segunda aula. Aí ia falar com ela, mas não ela falou Isso, a gente pode fazer no final da segunda aula, começar já a fazer isso. Já preciso da minha aula, galera. Que bom que vocês concordaram, vocês são muito gentis. Muito obrigado, galera. Uou! Ó, cara, olha só. Essa aula, na verdade, ela não vai ter nada de física nova. É a aplicação de física já discutida em situações específicas e clássicas. Em situações exemplares, que a gente chama. O que eu preciso? Preciso, claro, de ser no conselho tangente o tempo todo, né? Preciso que tu lembre que um objeto que está fazendo uma curva com velocidade constante, para que ele esteja nessa condição que a gente chama de movimento circular, uniforme, o movimento uniforme que a velocidade não é constante, né? Porque o vetor de velocidade está toda hora apontando para um lugar diferente, né? Então tem aceleração. O nome dessa aceleração? Centrípeta. Para que exista uma aceleração centrípeta, deve existir uma força centrípeta. Então, por semelhança de triângulos dentro do movimento circular uniforme, nós provamos que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, uma dedução bem delicadinha, que exige treino. Semelhança de triângulo gerou essa ideia aí, cara. Onde r é o raio da curva e v é a velocidade tangencial do cara, que é módulo constante. Tudo bem para vocês? E aí, aplicando a segunda lei de Newton, já que força igual a massa de aceleração, se eu estou olhando, analisando radialmente, né, a força, vamos chamar de centrípeta, que gerou a aceleração centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Então, a fórmula da aceleração da força centrípeta. Vestibular, aqueles vestibulares que têm o costume de entregar fórmulas, a maioria dos vestibulares, ou fornece já a força centrípeta pronta, ou no mínimo fornece a aceleração centrípeta e segunda lei de Newton modificada para massa constante, para que a gente possa montar a fórmula sem problema. Nessa primeira parte da aula eu só vou te mostrar como é que a gente usa essa ideia de força centrípeta em casos clássicos de looping, certo? Do cara fazer uma curva com o carro, ou uma depressão, ou uma curva, né? Um morro que o cara passa com um carro que dá aquele friozinho na barriga. Vamos calcular o friozinho na barriga, certo? Vamos fazer esse tipo de brincadeira aí inicialmente. Depois nós vamos usar a ideia de força centrípeta para ver como é que um carro pode fazer uma curva na horizontal. Da onde vem essa força para um carro fazer uma curva na horizontal? Certo? Nós vamos lembrar que é a força de atrito. Então eu vou precisar que tu lembre que força de atrito é μ vezes a normal. E depois nós vamos entender por que algumas corridas de circuitos ovais, as curvas são super elevadas, tem inclinação por dentro da curva, né? Para que os carros possam atingir maiores velocidades na curva sem depender apenas do atrito. E aí eu vou te mostrar qual é a matemática da curva super elevada sem atrito. Porque curva super elevada com atrito, aí a coisa fica punk. Mas se nós fôssemos fazer uma Olimpíada de Física ou coisa desse tipo, aí talvez valeria a pena a gente estudar curva super elevada com atrito, que não está no livro e eu não pretendo abordar. Né? Não é costume abordar, mas se vocês quiserem a gente poderia fazer também. Cara, claro que se
se esse indivíduo está com o módulo da velocidade variando, eu tenho que entender velocidade final, velocidade inicial. Tu viu? Aumentou. Esse cara não está mais fazendo uma curva com velocidade constante. O cara está fazendo uma curva e aumentando a velocidade durante a curva. É um pouco diferente a situação. Nesse caso, eu tenho que entender que não vai ter só força centrípeta. Nesse caso, além da força centrípeta, tem também uma força tangencial, no sentido da velocidade. Se fosse, por exemplo, um movimento curvilíneo desacelerado, onde o cara está rápido e começa a diminuir a velocidade na curva, a força tangencial é oposta ao vetor velocidade. Tudo bem? Se eles perguntarem a força resultante, pontilhada paralela, nós faríamos um Pitágoras. Força resultante ao quadrado é a força tangencial ao quadrado mais a força centrípeta ao quadrado. Como é que se calculava a velocidade tangencial? Variação do módulo da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, como é que se calcularia a força tangencial? Aplica a segunda lei de Newton com a aceleração tangencial. Então, ficaria força tangencial massa vezes variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Tudo física velha. Soma de vetores, né? Só que agora tudo de uma vez só. A gente já tinha chegado a analisar isso lá no segundo ano, em uma partezinha, mas muito rapidamente. Só para saber que existia, né? Não deu tempo de fixar. Então tá, eu revisei primeiro a física anterior, que a gente já precisa conhecer, para ver o novo. Se eu estou no famoso carrinho de montanha-russa e quero saber qual é a menor velocidade que o carrinho pode ter, galerinha tá ali. O pessoal não precisa estar com cinto de segurança. A gente bota o cinto de segurança só para garantir. Ele não é necessário na montanha-russa bem projetada. As pessoas jamais cairiam da montanha-russa bem projetada, mesmo que estivessem segurando um copo d'água. A água não cai do copo, certo? Na montanha-russa bem projetada, tu tá com um copo, se tu segura o copo ali, a água não cai. Da mesma forma que tu pega um balde, amarra, segura o balde, né, pela alça e gira o balde sem a água cair, certo? Uma coisa absolutamente simples, certo? Essa é a ideia. Porque se tiver trilho, se tiver sistema de segurança como tem, mesmo que trave o carrinho lá em cima, né, ninguém morre, certo? Porque o carrinho não está só apoiado nos trilhos, tem uma trava de segurança que abraça o trilho. Então, se der pane na montanha-russa, a galera não cai, tem o cinto de segurança para a galera não cair. Mas, vamos entender por quê. Para que esse carrinho faça essa curva de raio R, ele tem que ter uma velocidade mínima. Se ele tiver a velocidade mínima adequada, ele, por inércia, gostaria de continuar em linha reta. E aí, se a curva, se os trilhos da montanha-russa fizerem uma curva mais fechada do que a curva que o carrinho faria quando atuasse só a força-peso, que tu vê, a força-peso fez o giz fazer uma curva, né? Se eu boto um trilho com um raio maior, o carrinho não acompanha o trilho, o giz não acompanharia o trilho. Se eu boto um trilho aqui com um raio menor do que a curva que vocês viram, tu concorda que o giz acompanharia o trilho? Então o caso perigoso para o carrinho de montanha-russa se desprender do trilho é esse momento em que a força centrípeta para fazer a curva é oriunda apenas da força peso. Quando isso acontecer, porque quando o carrinho está rápido, só o peso não vai dar conta de fazer a força centrípeta. O trilho vai ter que aplicar uma força normal. Essas são as duas forças que atuam no carrinho de montanha-russa, desprezando o atrito, no ponto mais alto da trajetória. É só o peso e é normal. Concorda comigo? Essa chuvinha para dirigir do Blumenau vai ser maravilhoso. Quem é a força resultante? É a normal mais o peso. E essa resultante, no movimento circular uniforme, é chamada de centrípeta. Mas no caso limite, a normal é igual a zero. A normal não existe mais, os trilhos não precisariam estar ali. Que nem o giz agora. Não teve trilho que obrigou o giz a fazer a curva, foi só o peso, certo? Naquele momento, a força centrípeta é igual ao peso. Como força centrípeta? M ao quadrado sobre R. Força peso é M
vezes G, corta as massas. Está dividindo, passa multiplicando, ó, mentira. Extrai a raiz quadrada em ambos os lados. Botaríamos o mais ou menos, né? O menos não faz sentido porque eu quero analisar só o módulo. Está lá. A velocidade mínima que o carrinho deve ter para que ninguém morra, mesmo sem cinto de segurança, para que a água dos copos dos ocupantes não caia, basta respeitar essa condição. É uma física básica que eu te mostrei para fazer esse cálculo. O legal é que no laboratório tu vai lá e confirma. Se a velocidade for uma gota menor que essa, a água cai do copo. Se for essa velocidade, a água não cai do copo. E se a velocidade for maior do que essa, aí está garantida. E a água fica espremidaça lá no copo, no fundo do copo, e não cai. Segurou o copo, girou, o copo fica de cabeça para baixo, não cai. Por que que não cai a água? Porque a inércia queria que a água, né, fosse jogada em linha reta. E aí o fundo do copo obrigou que a água fizesse a curva. É a inércia que faz a água não cair, certo? É a inércia que faz o carrinho não despencar. Claro que o projetista fica longe dessa velocidade, ele bota lá, né, 100% maior, a velocidade dá 60 por hora, vamos fazer o carrinho passar 120. Entendeu? Então não tem como dar problema. E caso o carrinho enferruje alguma coisa, sai uma roda, arrebenta o trilho, trancou o carrinho, a gente faria o quê? Faria com que o carrinho tivesse garras de segurança, certo? Para que ao travar ele não despencasse. Amarra as pessoas no carrinho e aí a chance de morte diminui bastante, certo? Tem aluno, cara, que não tem a física necessária para chegar a essa conclusão. Força centrípeta é o peso. Pá, matou a charada. Ele decora. Velocidade mínima, raiz de RG. Velocidade mínima, raiz de RG. Montanha russa, raiz de RG. E às vezes ele vai lá e mata a questão. Às vezes o ninja lá, não vou decorar, vou fazer. Nervoso, erra a dedução, acaba se arrombando. Então, não sei qual é o melhor. O ideal seria os dois, né? Fazer tanto exercício que decorou para no dia da prova nem precisar fazer dedução e também ter física para dar uma deduzidinha caso o nervosismo te faça esquecer da formuleta. Então é isso aí, primeiro passo da aula. Poderíamos parar no mundo ideal, pararíamos, faríamos quilos de exercício. Ah, sabemos tudo dessa parte, vamos para a próxima. No mundo real isso não existe, vamos para a próxima. Outro momento interessante. Vou fazer uma curva, só que a curva é horizontal e eu vou fazer a curva com atrito. E eu vou fazer a curva com atrito. Aliás, isso já é a segunda aula. Se bem que está aqui a resposta para a montanha-russa, né? Está aqui, ó. Aqui e aqui. O outro caso que eu prometi era o carro, né? O carro que vem, passa por uma depressão ou passa por uma lombada. Ambas têm um raio R. Lá vem o carrinho. Carrinho que tem massa M, velocidade constante V. Local, a aceleração da gravidade é G. Carrinho passa por... Primeiro ele passa pela região mais baixa, depois pela região mais alta. E coincidentemente os raios chamam R, os dois raios são iguais. O vestibular faz a seguinte pergunta, clássica. Ou ele pergunta qual é a força que a pista faz no carro, tanto no ponto mais baixo da curva ou no ponto mais alto da curva. Então as perguntas que vão ocorrer para a gente é quando o carro está lá embaixo ou lá em cima. O clássico é perguntar qual é a força normal que a pista executa contra os pneus do carro. Ou ele pode perguntar qual é a velocidade máxima que o carro pode ter para não saltar, para não sair voando. Nem nos filmes, certo? Muito similar a ideia. Mais uma vez, não é uma física nova, é aprender a fazer o diagrama de corpo livre e raciocinar um pouquinho. Vamos ver aqui embaixo, que forças atuam no carro ali embaixo? Peso. Qual que é maior, peso ou normal? Na horizontal eu concordo. Só que aí ele estaria andando em linha reta. Se ele tiver a peso, aí a curva é para baixo, se a peso é maior que a normal. Para ele poder fazer a curva para cima, a normal tem que vencer o peso. Vai empurrar o cara para cima, faz sentido, né? Então a normal é maior. Quem é a resultante? N? Estão contrárias, né? Menos P. N menos P. Quem é essa força resultante? É a centrípeta. E a centrípeta é M, V ao quadrado, sobre R. Então, se quiser achar o N, só isolar o N. Mas o cara pode perguntar a massa do carro, o raio da curva, a velocidade, a aceleração da gravidade no local, desde que ele forneça todo o resto. Certo? Lá em cima, como é que ficaria o diagrama de corpo livre? Claro, já que a curva é para baixo, né? Já que a curva é para baixo, o peso tem que ser maior que a normal.
Quem é a força resultante nesse caso? P menos... Então tu vê, ó, uma é N menos P, outra é P menos N. Só que naquele caso foi mais, ó, quando o trilho era por cima. Pô, agora tu vai decorar, cara, quando é uma, quando é outra? Pelo amor de Deus, cara, né? Pensa no objeto, faz as forças e veja. Pô, se o cara faz uma curva para baixo, a resultante é para baixo, chamada centrípeta. O peso é óbvio. E o trilho, né, geralmente empurra o carrinho, não puxa. Mas o cara poderia perguntar, né? Sabendo que a montanha-russa estava enferrujada e a velocidade com que o carrinho passou é inferior à velocidade mínima necessária, calcule a força que os grampos de segurança deverão resistir para o carrinho não cair. Então tu vê, pode acontecer da normal ir para cima mesmo na montanha-russa, né? É só dar uma modificada na questão. Por isso que ensinar física honesta para o aluno é ensinar ele a pensar na questão que for. Vai que é uma nave alienígena na montanha-russa, aí tu não vai saber fazer, porra. A nave alienígena brinca na montanha-russa. Porra, e aí, meu, por isso aqui eu não estudei. Estudou? Né? A física sendo aplicada em objetos clássicos da vida. Então tu vê, ó, o segredo dessa aula é isso, é saber se a resultante é N menos P, é P menos N, ou até N mais P. Segunda aula, já vamos liberar para fazer exercício. Segunda aula, até vou escolher primeiro um de cada tipo, vou fazer para ti, depois eu te pedir para fazer outros exercícios similares. Vamos fazer uma curva. Comentei na introdução que se eu faço uma curva plenamente horizontal, se eu estou com a moto, eu inclino a moto usando o peso da própria moto para me ajudar a fazer a curva. Concorda comigo? Agora no carro, considerando que a suspensão do carro é totalmente rígida, o que faz o carro fazer a curva é exclusivamente o atrito. Dá para questionar a ideia de que o peso da moto ajuda a fazer a curva, porque o peso é vertical, né? Como é que vai ajudar a fazer uma curva na horizontal? Na verdade, eu consigo usar o peso para melhor mudar a direção da velocidade, né? Não gerar mais atrito. Mas é sabido que as motos, né, geralmente em curvas de baixa velocidade, têm mais capacidade de fazer a curva do que carros. Mas o motivo não é usar o peso como força centrípeta, é usar o peso para mudança de direção de velocidade. É mais complexo que isso. Mas não quero devanear tanto. Vamos pensar num carro com suspensão rígida. Se eu olhasse, né, o nosso supercarro lateralmente, essa seria a vista. Olhando o carro frontalmente ou de traseira, nós veríamos os pneus perfeitamente quadrados e a carroceria. Você vê que, né, as vistas mostram que o design desse carro é um cara ligado ao Pininfarina, provavelmente. Então, olha só, esse carro, cara, ele está fazendo uma curva na horizontal. Olhando de cima, aqui está a trajetória da curva. Aqui está o móvel, olha ali, ó, o móvel, vista superior, vista lateral, vista frontal. Esse carro, para poder fazer uma curva, se ele vai fazer uma curva para a direita, vai ter que atuar uma força, que a gente chama de força centrípeta. Se o peso e a normal são iguais, já que a curva é horizontal, a única explicação para essa força centrípeta é o atrito dos pneus com o chão. Então a força de atrito é que faz o papel de força centrípeta. A força de atrito é μ vezes a normal. E a força centrípeta, m ao quadrado. A normal é igual ao peso, só porque está na horizontal. Concorda comigo? Ou só porque a normal é perfeitamente vertical para o plano horizontal, sem problema. E aí na normal, então, eu posso substituir m vezes g. m ao quadrado sobre r. Corta as massas, está dividindo, né? Raiz de μrg. Antes era a raiz de rg, né? No caso do looping, né? Bota o μ dentro e é a curva. Multiplica pelo μ a curva com atrito, curva horizontal. Curva só para a curva horizontal com atrito. Resumindo, física nova, nula. Só aplicação de física anterior em casos exemplares específicos, mostrando como foi bem engendrada a apostila. Aulas antes, muito antes, fui construindo a ideia. Força centrípeta, deduz, mostra, faz umas questãozinhas que é só força centrípeta. Força de atrito, coeficiente de atrito, dinâmico, cinético, normal, plano inclinado. Vai construindo. Aí agora, pô, vamos mostrar as questões que são encrenca mesmo.
Aí ele vai lá e traz uma aula só para exercitar loop, globo da morte, montanha-russa, carro passando pela lombada, carro passando pela depressão, curva horizontal com atrito, ele vai misturando tudo, força centrípeta com atrito, força centrípeta com um diagrama de corpo livre e segunda lei de Newton. Show de bola! Beleza! Parte mais chatinha então, vamos agora inclinar a curva, mas em compensação vamos tirar o atrito para não ferrar. Vamos deixar a curva super elevada e vamos tirar o atrito, porque senão realmente a coisa fica uma encrenca.